Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? O mago espera que sim. Antes de mais nada, chegou agora? Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, faz o L, que é outubro de 2022, e vambora, né? E compartilha esse vídeo, manda ele para um amigo, para uma amiga, para todo mundo. Meu povo, hoje os causos do mago são experiências recentes que eu tive com Goethe, né? Eu postei um Reels no TikTok, acho que foi no TikTok ou foi no Instagram. Acho que foi nos dois, sei lá. Postei numa das redes sociais aí um videozinho curto, brincando. E aí esse vídeo que eu tava brincando me fez refletir que de fato foi uma verdade, né? E bom, eu vou vir trazer causa pra vocês de como os Daimons que eu mais temia na Goethe, que já me fizeram muito mal, se tornaram meus aliados, né, há pouco tempo, ao longo desse ano de 2022 mesmo, né? Pra quem já viu os causos mais antigos, sabe que Asmodai quase me mata, Belial me enforca, András quase me leva pro saco, quem mais? Paimon também, todos esses, né, quase me lascaram assim, de forma irreversível. E trabalhando com eles, né, eu tentei trabalhar com eles por algumas vezes, antes de eu conhecer a Goethe do Dr. Hud, e as experiências foram ruins com todos esses que eu citei. E bom, esse ano de 2022 eu disse que eu queria fazer experiências novas, porque na magia, gente, depois que a gente sair do nível mais intermediário, que a gente já experimentou muita coisa, num nível mais avançado, a gente vira meio que magos experimentais. Então nós vamos experimentando as novas possibilidades, refazendo métodos, reformulando coisas, até que a gente encaixe uma fórmula onde a coisa funcione, né? E nesses meus experimentos, há uns anos atrás, eu conheci a Goetia do Dr. Hud. Inclusive a editora Via Sestra, isso não é publi, tá? Eles vão fazer uma campanha onde eles vão publicar a Goethe do Dr. Hud. Não sei se é site, não sei se é página no Facebook ou no Instagram, mas acompanhem a Via Sestra porque eles vão publicar a Goethe do Dr. Hud aí pela primeira vez no Brasil. Vai ser muito bacana para vocês aprenderem. E esse método de Goethe é a Goethe do Lemegeton, a Goethe salomônica, incrementada de diversas orações litúrgicas, de diversas camadas de proteção, e aonde você usa como guia ou energia central do seu círculo mágico a força do anjo que frustra o Daimon. Não é que você evoca o anjo para evocar o Daimon, não. Na Goethe do Dr. Hud, você invoca aquela energia, então ela vem para dentro de você, e aquele anjo te traz a autoridade. Então você vai praticar Goethe e você se sente o próprio imperador, porque você é tomado de uma energia muito intensa quando você faz a invocação e iluminação do anjo, né? E você usa o poder desse anjo em questão, com o trecho do salmo que o invoca, para comandar o Daimon que você vai evocar, que você vai trabalhar ali. E bom, eu já pratico Goethe do Dr. Hud há um tempo, e todas as experiências têm dado resultados muito bons. E ainda que não tenham sido, em todos os casos, resultados físicos, taumatúrgicos, concretos, mas todas as experiências que eu tive com os Daimons de fato obedeceram, foram mais comportados, se fizeram mais mansos, né, mais dóceis. E aí esse ano eu decidi, né, que no período de 2022 eu iria testar com esse método, até com os Daimons mais temidos por todos. E o meu plano de ação no começo do ano foi começar com Daimons mais tranquilos dentre os mais densos, né? E eu comecei essa jornada com Paimon. Eu já até fiz um outro vídeo onde eu falei um pouco dos relatos que eu tinha feito. E Paimon, que tinha me ignorado, que era um puta de um snob, veio, ficou tranquilo. Eu tive outras experiências ao decorrer do ano com Paimon. E Paimon, todas as vezes que eu chamei ele pelo método de Dr. Hud, mas não só com o Dr. Hud, mas sim com os pantáculos próprios, o pantáculo do sol, né, que é aquele da face de Shaddai lá, de fato reprimiu o orgulho de Paimon. O mesmo ser
que se manifestou todas as vezes no Espelho Negro, com o mesmo formato e tudo mais, se manifestou dessa vez como um daimon qualquer, manso, independente da hierarquia dele. E foi incrível. Manso, que eu digo, é sem ser snob, sem querer me maltratar. E Paimon foi assim. E isso me deu um estalo logo no começo do ano que, puta, a coisa funciona. E se funcionou para um, vai funcionar para os demais. E eu fiz com Paimon e me trouxe resultados. O meu cliente conseguiu sabedoria financeira, tá progredindo aos poucos. É claro, o povo que quer trabalhar com Paimon trabalha a longo prazo, porque Paimon ele ensina a fazer dinheiro. Então isso não faz do dia pra noite, é ao longo prazo. E tem clientes que já estão me trazendo resultados, né? Que estão colhendo resultados dessa experiência. Então, eu tive uma situação onde só Asmodai poderia resolver dois causos, né? Onde só Asmodai poderia dar jeito, porque a coisa era muito pesada. E pra quem não sabe, a nível de energia densa, Asmodai ele é o mais pesado de todos, assim. Eu não conheci nenhum daimon da Goetia que fosse tão ruim de lidar quanto Asmodai, no sentido de peso, de causar, de fazer o mal, de trazer confusão e coisa ruim. E bom, pra quem já viu meu caso de Asmodai lá no começo do canal, sabe que esse daimon quase me leva embora, né? Fiz um incêndio, foi todo um rolê, mó cagada mágica do caralho. E eu fiquei com... Esse eu não vou mentir, eu fiquei com muito medo quando eu chamei. Mas não tinha o que fazer. O meu consulente aceitou, falou, não, vai lá, se você não morrer, tá tudo bem. Eu falei, não, vai dar tudo certo. Eu tenho certeza, eu senti, sabe, senti intuição que ia dar certo. E aí eu chamei Asmodai, claro que não no meio da natureza, eu chamei aqui em casa, né, mesmo, no meu templo. Chamei Asmodai, a energia pesadíssima. A sensação era que eu estava sendo transportado pro quinto dos infernos. É como se meu círculo mágico fosse um elevador e estivesse descendo lá pro centro da Terra. E ficou quente, ficou tudo arrepiado. Ficou tudo quente ao meu redor, aquela sensação de incêndio. Eu comecei a suar e tava frio na época que eu fiz isso. E ele apareceu, todo monstruoso, né? Como é costume dele, aparecer como um diabão mesmo, né? E Asmodai veio, e mesmo Asmodai, eu fazendo o método Dr. Hud, chamando o anjo primeiro, tal, nesse método de invocação angélica e tal, o próprio Asmodai, usando o pantáculo certo também, né? No caso de Asmodai, eu lembro que eu usei o pantáculo do Sol, o primeiro do Sol, que é o que reprime o orgulho dos reis, e eu usei também o pantáculo, acho que é o quinto de Marte, que é aquele que é o do escorpião desenhado, que faz os demônios te obedecerem. Eu usei os dois, né? No meu corpo, como medalhas, como talismãs. E, gente, eu fiquei chocado como Asmodai me obedeceu. Assim, o primeiro relato que eu recebi da ação dele veio, tipo, depois de 15 dias que eu fiz o ritual. Porque Asmodai é ação bruta, né? Então, geralmente, quando a coisa acontece com ele, acontece rápido. E bum! Um mês, 15 dias veio um mês, o outro resultado. E Asmodai não me agrediu. Claro, a sensação de energia pesada, aquela coisa horrível que ele traz, não tem como impedir, porque a natureza dele manifesta. Você está lidando com o extremo do denso, então não tem como ser diferente disso. Mas ele não me agrediu, ele não tacou fogo no meu quarto, ele não fez nada disso, ficou tudo bem, a gente virou mó best. Depois disso eu fiz outros rituais com ele, já meio sem medo, e em todos os rituais ele me obedeceu. É por isso que eu falo, parece que eu não sabia praticar Goetia antes de Dr. Hud, é bizarro, porque a evolução na minha prática, e é sobre isso esse vídeo, quanto evoluiu a minha prática, é assustador, assim, é aterrador. O próprio Asmodai, que sempre me causou medo, a verdade é essa, eu nunca mais tinha trabalhado com ele, porque ele me causava medo, eu vi o selo dele, eu ficava com o coração acelerado de medo. Eu trabalhei com ele, e mesmo com medo, a autoridade do anjo me invadiu,
tirou o medo de mim e eu consegui trabalhar com ele numa boa todas as vezes posteriores, até uma recente que eu fiz mês passado. Então assim, virou meu best. E para casos extremos, eu já disse, Asmodai, vamos fechar? Já entrou pro meu time Pokémon. Né? E olha que o bicho é bruto. Bruto do bruto do bruto do bruto do bruto do mais bruto possível. Outro, né, Belial. Esse eu já trouxe também, junto com o Paimon em outro vídeo, mas Belial, assim, era um Daimon que eu não chamava pelo mesmo motivo. A experiência foi traumatizante dele sair do espelho negro e me pegar pelo pescoço e me jogar no chão. Foi um auê. Então, gente, até mesmo com Belial, a coisa se transformou, né? Eu tinha muito receio de trabalhar com ele, devido a uma experiência muito negativa que eu vivi. Mas chamei pelo método de Dr. Hud mais de 4 vezes já ao longo do ano, e os resultados todos surpreendentes para a área de amor, de luxúria, de sexo, etc., que é onde ele trabalha, né? Belial, filho, realmente, olha, tá de parabéns. E, né, por fim, e não menos importante, András. András era um dos capeta que eu falei, jamais trabalharei de novo. Jamais, não. Esse não dá. Porque, né, ele é conhecido só pelo que descreve lá no Arlo Goetia como aquele que mata os magos. Mata os magos tudo, não gosta de mago. E eu resolvi fazer com ele também, porque pra mim seria o teste final, né? De usar o método de Dr. Hud pra aplicação, né? Aí junto com a Goetia. E eu falei, bom, esse é o teste final. Se funcionar com ele, funciona com todo mundo. E pra minha surpresa, chamei András e ele não veio com uma espadada no meu pescoço. Não. Veio de boa. Seco, como sempre, ele é muito sério. Mas András veio, se manifestou no Triângulo da Arte. Eu falei, quero isso, isso, isso. Ele falou, tá bom, farei. De boa, pianinho, na dele, sem ousar me atacar. O resultado veio com menos de um mês. Tá lá nos feedbacks. Esses resultados, tudo que eu tô falando pra vocês, tá tudo lá nos feedback do meu Instagram. Tem 2 abas de feedback, dá uma olhada lá depois que vocês vão achar os feedback do povo. Alguns têm feedback, outros não tem, mas vocês vão achar desses Diamonds em questão lá sim. E András, eu geralmente só uso András pra separação, não uso ele pra matar ninguém não, gente, fiquem tranquilos. E a separação que eu realizei com o András aconteceu, tipo, menos de um mês depois do ritual realizado, né? Então, eu tô vivo, né? Então tá tudo bem. E eu usei depois mais uma vez András, esse foi mais recente. Estou esperando resultados, mas já tive alguns feedbacks da minha cliente aí dizendo que a coisa está andando. Então, assim, é assustador o quanto o método de Dr. Hud conseguiu me reconciliar com Diamonds que antes me prejudicaram muito, né? E aí se torna a verdade. Tipo, de fato, eu refiz o nosso... Eu não falo que você tem amizade com Diamond, eu falo que a gente tem um negócio de compadre, né? Um acordo de compadres. E olhando pra trás, já estamos no fim do ano, né? Estamos aí em outubro, praticamente faltando 2 meses pra acabar o ano. Eu olho pra trás e eu fico abismado o quanto, na minha experiência, a Goetia do Dr. Hud, boom, era a prática que eu precisava. É claro que Goetia do Dr. Hud, somada com a minha experiência mágica, com todos os anos que eu tenho de me construído de autoridade, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas o método em si é extremamente eficaz, ao menos da forma como eu pratico. E, mano, Asmodai pra mim Asmodai e András pra mim foram os testes máximos, sabe? Teste magno de que a coisa realmente funciona. E eu estou simplesmente embasbacado o quão eficaz o método foi para fazer esses Diamonds trabalharem em favor das minhas intenções, sem me trazerem danos imediatos ou efeitos colaterais. A longo prazo nós ainda iremos descobrir,
né? Mas a curto para médio prazo, ao menos, a coisa tem fluído e fluído muito, muito, muito bem, né? Ao ponto do próprio Asmodai, que era o que eu mais tinha medo, né? Trabalhar para mim já em mais de uma ocasião de forma extremamente positiva, intensa do jeito que ele é, né? E fazendo o que tinha que fazer e ponto. Sem trazer dano colateral, sem trazer nada, sabe? Asmodai, András, Belial. E eu queria compartilhar esse caos recente com vocês, porque faz parte da minha evolução pessoal como magista, né? Pra quem acha que, chega a um determinado ponto, você só se torna o mestre Yoda, o mestre Jedi, é o que eu falo, aqui não tem mestre nenhum. Eu sou um magista que tô aprendendo como vocês. A diferença é que eu tenho uns aninhos aí já nesse rolê, mas eu continuo aprendendo e me surpreendendo. Por isso que eu amo a magia. Nunca fica algo monótono. Tá, cada experiência, cada evolução, a cada prática, você vai desenvolvendo e descobrindo novas possibilidades. E nesse método experimental de Dr. Hud que eu faço, porque eu não vou negar, né? Hoje eu tenho a minha cerimônia mágica e eu adapto os sistemas para ela, né? Porque eu desenvolvi isso ao longo dos anos. E é um experimento que tem dado muito certo. Muito, 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 muito mesmo, assim. Tão certo num nível aonde a gente consegue ter conexão, aonde a gente consegue se conectar, aonde a gente consegue... Eu consigo falar com esses daimons como eu falo com os outros, sabe? Hoje em dia eu chego no Asmodai e converso com ele de boa, sem muito nhenhenhê, sabe? Até no próprio András, e isso é bizarro de... assustador, porque me espanta, dado as experiências anteriores com esses mesmos seres. Eu não esperava nada tão certo ou assertivo, né, como foi, como tem sido. E é isso, eu precisava compartilhar isso com vocês, porque se o meu resultado é a minha prova, tá aí. O resultado de que, de fato, a Goetia do Dr. Hud é extremamente mais eficaz do que a purista do Lemegeton lá, né? Ao menos na minha experiência e na experiência dos poucos magistas que eu conheço que praticam o segundo método, né? É extremamente eficaz de um jeito que, olha, eu tô pra conhecer outra Goetia que funcione tão bem quanto. E é isso, não estou estimulando você a praticar, tá? Não é isso. A ideia aqui não é que você se inspire nesse vídeo para praticar o método, não é isso. Até porque o método que eu pratico é o livro do Dr. Hud adaptado ao meu cerimonial mágico, então só se você fosse, sei lá, meu aluno, meu discípulo, para você aprender exatamente do jeito que eu faço. Então a ideia não é te estimular a fazer, mas sim te estimular talvez a ler o livro do Dr. Hud, que vai sair aqui em português BR logo mais. Talvez te estimular a entender um pouco como funciona o sistema e, sobretudo, que você saiba que agora o mago também consegue trabalhar com essas entidades mais punk de boa, sabe? Sem medo. Sem medo. Foi-se... Eu acho que a nível demoníaco, os daimons que eu já tive experiência, que eu disse pra mim mesmo que eu nunca mais trabalharia, eram estes. Fora o Kakodai Enochiano, que aí é outro nível que eu ainda tô descobrindo como que eu vou fazer pra chamar eles de novo. Mas nos meus experimentos mais recentes, com o Dr. Hud, com Goetia, de fato a Goetia do Dr. Hud se mostra extremamente eficaz, extremamente funcional e extremamente capaz de trazer resultados. Tanto na experiência do magista com o daimon, quanto resultados taumatúrgicos mundanos, né? Que é o que a gente espera de Goetia. E é isso, meu povo. Então, esse caos de hoje era mais para trazer para vocês a minha evolução dentro da Goetia, né? Porque tem gente que acha que só porque eu não tô trazendo causos recentemente com Goetia que eu parei de praticar ou que não tá funcionando. Muito pelo contrário. É que o magista, ele não trabalha só para os outros. Ele trabalha em prol da sua própria evolução também. Então, esse ano, a minha Goetia foi dedicado muito mais à minha evolução do que a trabalhar para os outros.
né? A minha evolução, digo, dentro do sistema, como magista, né? E se provou extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Eu terminei, né, já os meus experimentos com o Goethe do Dr. Hud, concluindo aqui nesse vídeo que, de fato, é funcional, perigoso como qualquer sistema mágico, mas por ser toda essa camadas e camadas de proteção que o sistema em si traz, é extremamente mais seguro praticá-lo por esse método. Essa é a conclusão do meu experimento, né, de 2022. Todo ano eu dedico um experimento novo, né? Esse ano eu dediquei ao experimento aí, tanto com anjos enoquianos, que é de experimentar outros sistemas dentro do enoquiano, né? Quanto a evolução dentro do sistema de Dr. Hud que eu já praticava. E realmente, de fato, eu sinto-me capaz de chamar qualquer entidade por meio desse método, que ela de fato vai se submeter à minha operação sem muito show, sabe? E isso é incrível, isso é fantástico, encontrar um sistema que de fato consegue conter essa energia caótica, consegue ordenar o caos, né? Eu concluo, né, escrevendo no meu grimório, eu escrevia que a Goethe de Dr. Hud é o sistema goético que consegue de fato ser a ordem para o caos dessa energia. É isso, tá bom? Então, demais, meu povo, nós vamos ter aí ritual coletivo. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, o Mago já está disponível de novo, né? Para quem não sabe, eu estava recolhido para o Candomblé, né? Eu fiz a minha obrigação de 1 ano dentro do Candomblé, então o Mago estava recolhido para a obrigação de quarta-feira passada. Se você está vendo esse vídeo quando saiu, de quarta-feira passada até sábado eu estava recolhido, mas agora já estou aqui de novo para vocês. Esse vídeo, obviamente, eu gravei antes de me recolher, tá? Por isso que eu estou de roxo e não estou de branco. Para quem é do Candomblé, não me julgue, tá bom? Demais, meu povo. Quais são os recadinhos? Assim, nós vamos ter rito coletivo de estudo, de sabedoria, etc. esse mês. Nós vamos ter também mentoria de Hecate, vagas já estão abertas, cursos, consultas, etc. Chama que a gente faz acontecer. Demais, fiquem bem, abominem o biruliro e falou!